Vamos, irmãos, compartilhar da leitura textual para este momento. Está no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 12, dos versos 38 a 42. Mateus 12, 38 ao 42. 12, do 38 ao 42. Vamos todos fazer a leitura em uníssono. Então, alguns dos fariseus e dos mestres da lei lhes disseram: Mestre, queremos ver um sinal milagroso feito por ti. Ele respondeu: Uma geração perversa e adúltera pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os homens de Nínive se levantarão no juízo contra esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está algo que é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo contra esta geração e a condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está algo, ou alguém, que é maior do que Salomão. Deus abençoe a leitura da sua palavra em nosso coração, até essa parte do trecho. Mais uma vez, irmãos, alguém há alguns dias me perguntou: o senhor acha realmente que o fim do mundo está próximo? Por causa do que está acontecendo todos os dias, o mundo realmente não está para acabar dentro desses próximos anos? E a minha resposta foi a mesma que tem sido sempre que eu ouço essa pergunta. Eu não sei se o final dos séculos, se o final da nossa história vai acontecer dentro dos próximos anos. Eu não sei se ainda estarei vivo nesse dia. Mas eu sei que está se aproximando o dia quando tudo o que é mal, tudo o que é ruim, tudo o que é covarde, tudo o que é injusto, tudo o que é doloroso, tudo o que nos faz chorar vai ter um fim. Eu sei que o dia em que haverá um novo céu e a nova terra está cada vez mais próximo. O Senhor Jesus nos proibiu especular sobre uma data para isto, mas disse para que nós estivéssemos sempre prontos, sempre alertas, porque isso vai acontecer, ele diz, numa hora na qual vocês não estarão esperando. Mateus 24, 44. Quando o Senhor Jesus falava com os seus discípulos acerca desse dia, ele disse que os seus seguidores deveriam prestar atenção nos fatos que estariam acontecendo. Não, ele não falou sobre nada que as pessoas do seu tempo já não conhecessem, mas o que ele deu a entender é que esses fatos estariam acontecendo com tal magnitude, em um número tão grande, que ninguém poderia deixar de perceber. O Senhor Jesus, por exemplo, chamou a atenção para os terremotos. Ele falou que eles aconteceriam em muitos lugares, e nos dias de Jesus havia terremotos próximos à Palestina. Aliás, a Palestina é uma das regiões do planeta onde há uma das zonas mais conhecidas por suas falhas geológicas, das falhas geológicas que há no planeta. E esta região tem sido uma região onde acontece constantemente esses tremores de terra, ou que se explica por causa das chamadas origens tectônicas dos terremotos. Uma dessas zonas mais conhecidas está na Ásia Meridional e no Mar Mediterrâneo, que banha a Palestina. Mas mesmo assim passavam-se meses e meses para que alguém na Palestina soubesse que havia acontecido um terremoto próximo às ilhas gregas, por exemplo, não tão longe dali. Mas todos os terremotos ocorridos em 2024, não importa onde ocorreram, nós soubemos de imediato. Nesse início de 2025, no dia 7 de janeiro, um forte terremoto de magnitude 7,1 atingiu a região do Tibete, na China, causando grande destruição e resultando pelo menos em 126 mortos e 188 feridos.
Sismólogos afirmaram que o terremoto teve origem em uma falha geológica no Planalto tibetano e que o tremor foi sentido até no Nepal e no norte da Índia. Nós aqui no Brasil também registramos 2 terremotos já nesse início de 2025. Um no dia 6 de janeiro, de magnitude 4,5, e que foi sentido na região Nordeste, mas que não provocou danos significativos. No dia 9 de janeiro, na região amazônica, tivemos um sismo de magnitude 4,2, que também, felizmente, não causou estragos maiores, mas foi um terremoto. Mas Jesus falou também da fome e pestes. E quando a gente vai acompanhando um site chamado World Matter, nós podemos ver, irmãos, um número de pessoas que morrem de fome todos os dias. Eles vão fazendo um acompanhamento disto, né? E isso nos assusta e entristece os nossos corações à medida que esses números vão crescendo paulatinamente, apesar do mundo ter capacidade e condições de evitar essas mortes por fome. Não temos hoje como fugir às imagens que estão sempre vindo pela mídia, nos falando de secas e inundações, destruindo às vezes vilas inteiras, de sofrimentos causados pela fome em vários lugares, apesar de toda a ajuda humanitária que existe. E o que falar sobre as ameaças de novas pestes ou epidemias que agora estão sendo ventiladas todos os dias? Eu tenho lembrado que em 1947 o Comitê de Diretores do Boletim dos Cientistas Nucleares da Universidade de Chicago montou o que eles chamam de o relógio do juízo final, ou o relógio do apocalipse, em inglês Doomsday Clock. Como temos explicado, esse é um relógio simbólico que faz uma analogia onde a raça humana está a tantos minutos para a meia-noite, e a meia-noite representa a destruição da Terra por uma guerra nuclear. Esta guerra entre a Rússia e a Ucrânia fez com que este relógio parasse a 1 minuto e meio para a meia-noite no dia 31 de dezembro último. Esse relógio está a 1 minuto e meio para o que eles chamam da destruição da Terra. Ora, Jesus falou sobre guerras e rumores de guerras. Ele disse que as nações se levantariam umas contra as outras. Claro, isso já acontecia no seu tempo. Na verdade, já acontecia antes do seu tempo, mas no seu tempo não havia filmes, não havia documentários mostrando a estupidez da guerra, os sofrimentos causados pelas guerras, como nós temos hoje, para que entendêssemos que elas não tinham por que se repetir, mas a incredulidade do ser humano é tão grande, o desinteresse pelas coisas de Deus, pelo homem, pelo ser humano, tem sido tão grande, que apesar de todos os avisos do que uma guerra pode fazer, pode trazer às pessoas, elas continuam acontecendo. Sabe, nos tempos de Jesus não havia organizações como a ONU, que a todo custo, pelo menos até onde se percebe, procura evitar as guerras. Mas elas continuam acontecendo aqui e acolá. O apóstolo São Paulo, o primeiro doutor da igreja cristã, escrevendo uma das partes da Bíblia, disse: lembrem-se disso, nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois muitas pessoas tornar-se-ão egoístas, avarentas, orgulhosas, vaidosas, xingadoras, ingratas, desobedientes aos seus pais e serão impiedosas. Não terão amor pelos outros e serão duras, caluniadoras, incapazes de se controlarem, violentas e inimigas do bem, serão traidoras, atrevidas, cheias de orgulho, amarão mais os prazeres do que a Deus. Carta de Paulo a Timóteo, primeira carta, capítulo 3, verso 1. Há crimes bárbaros. Não, nós não estamos melhor em termos de barbárie do que os tempos da Idade Média. Apesar de tanto avanço científico, tecnológico e das comunicações, há coisas acontecendo que são inconcebíveis para o que nós chamamos de século XXI. O mundo mergulha cada vez mais nas trevas da violência, da imoralidade, da intolerância e do desrespeito. No texto que nós lemos há pouco, nós temos relatado o encontro de Jesus Cristo com alguns líderes religiosos da sua região que lhe disseram: mestre, nós queremos ver o Senhor fazendo um milagre. Mas Jesus respondeu: uma geração perversa e adúltera está pedindo um sinal, um milagre, mas o milagre do profeta Jonas é o único sinal que será dado a vocês,
Porque assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites dentro de um grande peixe, assim também o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no fundo da terra. Provavelmente não há ninguém conosco hoje aqui que ainda não ouviu contar sobre um profeta chamado Jonas, o homem que foi engolido por um peixe. A Bíblia nos diz, a Bíblia nos conta que um dia, e nós calculamos que isso aconteceu ali por voltas do ano 780 a.C., que um dia veio a palavra do Senhor Deus a Jonas. Jonas capítulo 1, verso 1. E a Bíblia nos conta que Deus chamou a Jonas e disse: Jonas, eu quero que você vá até a cidade de Nínive e diga aos habitantes daquela poderosa cidade que se eles não se arrependerem da sua maldade, eu vou destruir toda a cidade. Jonas pensou, isso não vai dar certo, não vai dar mesmo. Todos nós conhecemos a fama dos habitantes de Nínive. Eles são violentos, são ruins. Nínive é provavelmente a cidade mais impura desse mundo, Senhor. Aliás, Senhor, ela é a capital do império da Babilônia, e a Babilônia, para nós, os judeus, o Senhor sabe, é o símbolo de tudo que pode haver de pior. Então, deixa ver se eu entendi bem, Senhor. O Senhor quer que eu vá pregar para eles, porque se eles se arrependerem, o Senhor não vai destruir a cidade? Eu não acredito. Não acredito. Aliás, se eu for lá para fazer isto, não vai dar nem para começar. Aquela gente vai me matar. Provavelmente, amado, Jonas não podia admitir 2 coisas. E uma era esta, que Deus poderia perdoar os moradores de Nínive e não destruí-la. E a outra era esta: vou ter de arriscar a minha vida por causa desses ninivitas, ímpios, pecadores, perversos, maldosos? Jonas, então, nos diz a Bíblia, resolveu não obedecer a Deus. Sabe, Jesus Cristo nos chama para que abandonemos tudo aquilo que em nossa vida compete com a vontade de Deus. Quando queremos nos tornar pregadores da verdadeira mensagem de Deus, nós temos de estar dispostos a enfrentar mesmo a oposição, a crítica e a má vontade das pessoas. Eu me lembro que quando comecei o meu pastorado, na semana na qual eu estava me preparando para fazer os meus primeiros batismos, alguém me parou aqui na rua, nessa rua Ricuri, e me deu um bilhete. E era um recado de um marido de uma das irmãs que eu iria batizar. Era um pedaço, uma folha de caderno rasgado, e o bilhete dizia: batize minha mulher e eu te mato. Logo os primeiros batismos, né? Eu conhecia o marido dessa irmã, era um homem muito violento. Acho que pelo menos umas 2 vezes maior do que eu. Não é que eu seja alto, eu sou baixinho, mas talvez não seja muito difícil ser 2 vezes mais alto do que eu, mas ele era muito grande. Para encurtar a história, eu batizei a irmã e meses depois eu estava batizando esse homem, que se tornou uma pessoa grandemente útil para essa igreja, quando nós precisamos preparar o templo para construir esse templo que os irmãos estão usando. Ele se tornou um bom amigo meu. Na verdade, sempre foi um homem honesto, trabalhador, mas que ficava violento por causa do seu gênio e da bebida. Mas isso mudou quando ele aceitou Jesus Cristo. Sabe, nesses quase meus 48 anos de pastorado, eu já ouvi muitas piadas de mau gosto por eu ser um pastor. Eu já tenho ouvido desaforos e comentários negativos. Eu já fui posto para fora de uma casa por um membro da igreja, porque eu precisei ir lá orientá-lo, e com todo carinho que eu fui tentando chamar a atenção dele, lá pelo meio da conversa ele se levantou e disse: ponha-se para fora da minha casa. Eu tive que sair, o que eu vou fazer? Não vou dizer, a casa não é minha, mas eu vou ficar. Bem, depois nós continuamos, depois ficamos mais amigos ainda do que éramos, apesar disso ter acontecido. Eu entendi que ele estava vivendo um momento muito difícil, mas eu posso dizer aos irmãos que não é nada bom você ser colocado para fora da casa de ninguém. Não é mesmo que os motivos sejam muito fortes. Vivi uma experiência muito complicada com o casamento, em que o noivo desistiu de casar durante a madrugada. E lá fui eu com o pai do noivo tentar conversar com o pai da noiva, que naquele momento já tinha perdido todo o controle, já estava mais cheio de bebida do que outra qualquer coisa, e a conversa não foi boa, porque não demorou muito também, nós fomos gentilmente convidados para sairmos da casa dele.
Saiam daqui, saiam da minha presença. Não é? Essas coisas todas vai marcando, obviamente, mas faz parte, não é, da vida ministerial. E se nós quisermos viver a verdade, vez por outra nós vamos estar sujeitos a estas coisas. Mas nem de longe, irmãos, quando eu me lembro desses momentos, eu tenho, assim, bastante juízo para me comparar aos pastores da Nigéria, do Irã, da Índia, do Paquistão, da China, e perceber que nem de longe, mas nem de longe mesmo, eu passo pelas dificuldades que eles passam, por serem pastores, por serem pregadores da palavra. Jonas percebeu que se fosse pregar em Nínive, poderia ser submetido a uma grande pressão. Ele era um profeta de Deus, um profeta honesto, sincero, mas ele chegou à conclusão que enfrentar uma cidade pagã não estava nos seus planos. E a Bíblia conta que ele resolveu fugir da presença de Deus. Ele ia para Nínive, mas ele resolveu ir para Tarsis, uma cidade bem longe de Nínive, provavelmente na Espanha de hoje. Na cidade portuária de Jope, ele tomou um navio que ia para Tarsis. Sabe, quando nós resolvemos fugir, quando nós achamos que podemos fugir da presença de Deus, fugir da vontade de Deus, fugir dos planos de Deus para a nossa vida, Satanás sempre põe um navio à nossa disposição. Mas Jonas não podia fugir da presença de Deus. Não, ninguém pode fugir da presença de Deus. O salmista na Bíblia cantava: para onde, Senhor, irei da tua presença? Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Salmo 139, 7. Mas a Bíblia nos diz, ela nos conta que Jonas embarcou no navio e foi dormir. E enquanto estava dormindo, uma violenta tempestade aconteceu e as ondas do mar foram ficando altas e os marinheiros começaram a gritar porque sentiram que iriam morrer afogados, pois o barco não iria resistir à força das ondas. E eles então começaram a dizer: há alguma coisa errada nesse barco. Há algo aqui que não deveria estar aqui. Aqueles homens eram pagãos. Eles adoravam deuses de suas terras, os deuses de sua terra. Em muitos casos, eles entravam em transe porque eram possuídos por demônios, que se diziam deuses. É possível que, para chegarem à conclusão que chegaram, isso tenha acontecido. A intenção de Satanás era destruir Jonas. E é possível que, se fazendo passar pelos deuses daqueles marinheiros, os demônios apontaram para eles que haviam culpado por aquela tempestade e que eles teriam que fazer alguma coisa a respeito. Primeiro, Satanás convenceu Jonas de desobedecer a Deus. E agora, quando ele estava em pleno estado de desobediência, Satanás percebeu que chegara a hora ideal para pôr fim à vida desse profeta. Seria uma grande vantagem a se contar um profeta de Deus verdadeiro, um profeta do Deus verdadeiro e um profeta até então honesto, morrendo em plena desobediência. Que festa para o diabo! Seguindo então os rituais da sua religião, aqueles marinheiros lançaram sorte para saber quem estava trazendo aquele castigo. E o nome sorteado foi Jonas. Jonas então contou a sua história. Jonas falou aos marinheiros de como ele havia desobedecido ao Deus verdadeiro e que por isso estava mesmo acontecendo aquela tormenta. E eles não discutiram muito, pegaram Jonas e o jogaram dentro do mar enfurecido. Só que Deus já havia planejado uma maneira de resgatar o seu profeta. Deus preparara um grande peixe, e esse peixe engoliu Jonas, e durante 3 dias e 3 noites, Jonas foi mantido por Deus vivo dentro daquele peixe. E ali ele passou a pensar, em meio à imensa agonia física e mental, ele pôde refletir, meditar e entender o mal que fizera em querer desobedecer a Deus, em tentar fugir da presença de Deus. Sabe, na Bíblia, o apóstolo Paulo, escrevendo aos cristãos da cidade de Éfeso, disse para eles, falando sobre Jesus Cristo: ele deu vida para vocês, estando vocês mortos nos seus delitos e pecados. Efésios 2:1. Pensemos sobre isso. Se Jesus Cristo não nos der vida, nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós estamos espiritualmente mortos.
Estaremos andando, falando, dormindo, comendo, trabalhando, mas mortos. A Bíblia diz, ela fala que em pecado nós fomos concebidos, isto é, nós fomos gerados já com a mancha do pecado. Nós já fomos manchados pelo pecado, por isso nós nascemos pecadores. Sim, enquanto somos criancinhas, Deus, por causa daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, impede que o pecado com o qual nascemos nos leve para a perdição, se morrermos como criancinhas. Mas quando nos tornamos maiores, porque escolhemos continuar pecadores, porque esta passa a ser a nossa tendência, sermos pecadores, o pecado passa a ter uma força tão grande que por nós mesmos não há como nos libertarmos dele. E foi por isso que Deus proveu uma maneira para escaparmos desse domínio que o pecado exerce sobre todos nós. Deus nos deu seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário por causa desses nossos pecados. Esta foi a razão pela qual Jesus Cristo foi colocado numa cruz, os meus e os seus pecados. Esta foi a razão pela qual o levaram a um julgamento montado, aquela farsa de julgamento. E enfiaram nele uma coroa de espinhos e pregaram aqueles pregos em suas mãos e nos seus pés. Os nossos pecados, os meus e os seus pecados, custaram a vida de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Eu crucifiquei Jesus, você crucificou Jesus Cristo. Talvez você ao ouvir isso esteja dizendo, mas por que isto? Por que isso tinha de ser assim? Quando Jesus Cristo começou as suas pregações, ele disse a um homem importante que lhe procurara, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. É por causa do amor de Deus, que isso foi assim. É por causa da gravidade, do significado desta palavra pecado, que isto teve de ser assim. O pecado não é só a desobediência aos padrões convencionais, o pecado é essencialmente uma hostilidade proposital em relação a Deus. O pecado é uma manifesta rebeldia contra Deus, que, entre outras coisas, nos leva a tentar fugir dele. Mas a Bíblia diz, ela avisa que onde o pecado aumentou a graça de Deus, aumentou e aumentou muito mais. Romanos 5:20. Jonas desobedeceu a Deus. Jonas quis fugir de Deus. Jonas pecou, mas o amor de Deus alcançou Jonas. E o grande peixe vomitou Jonas numa praia. E a Bíblia diz que outra vez veio a palavra do Senhor Deus a Jonas, mandando-o pregar em Nínive, cidade que se situa onde hoje é o Iraque. O Iraque e o Irã eram o que a Bíblia chamava de Babilônia, e Nínive era a capital da Babilônia. A Bíblia então diz que Jonas dessa vez se levantou e se dirigiu para Nínive, aquela grande cidade, grande em importância naqueles dias, mas também grande em pecados. E chegando lá, Jonas começou a pregar. Vocês têm 40 dias. Vocês têm 40 dias para se arrependerem dos seus pecados, porque se vocês não fizerem isso, Deus virá e irá destruir vocês. Sabe, muitos intérpretes da Bíblia acreditam que Jonas foi ouvido por causa da sua aparência. Ele deve ter sido queimado pelo suco gástrico daquele peixe e assumiu uma aparência estranha. É possível que Deus tenha usado a fuga de Jonas para prepará-lo de uma forma que ele não deixaria de ser ouvido pelo povo de Nínive, porque esse era um dos medos de Jonas, ser morto pelas pessoas da cidade, ao dizer para eles, vocês têm 40 dias para se arrependerem, ou Deus vai destruir a cidade. Então, talvez a sua aparência estranha colocou temor na população de Nínive, que resolveu ouvir aquele estranho pregador. Mas seja como for, a cidade de Nínive entendeu que aquilo que aquele homem estava dizendo não era da cabeça dele, era um recado dos céus. Nínive era uma cidade pagã que adorava um ídolo, um deus falso, mas os seus habitantes perceberam que havia diferença no que aquele estrangeiro estava falando. Primeiro o povo se converteu.
O texto sagrado diz que o povo começou a jejuar, reconhecendo a situação especial, miseravelmente especial, que estavam vivendo. E a população se vestiu de saco, do mais importante cidadão ao mais simples. E a notícia disso chegou ao palácio real, e o rei então se levantou do seu trono, despiu-se do seu manto real, cobriu-se de saco, sentou-se sobre cinzas e proclamou uma lei determinando uma contrição nacional e disse: quem sabe Deus há de desistir da sua ira contra nós. E, amados, nos diz a Bíblia, ela nos conta que Nínive foi poupada. Sim, ela seria destruída na outra geração que se esqueceu de Deus, mas naquela oportunidade, naquela geração, ela foi poupada conforme a promessa de Deus. E Jesus disse que no juízo final, aqueles ninivitas se levantarão para condenar aquela geração que estava ouvindo, mas não acreditava neles. E não acreditava nele, que é muito maior do que Jonas. Sabe, nós sabemos que o nosso país precisa mudar. Mas pouca gente está tocando naquilo que é o cerne da verdadeira mudança, o arrependimento dos nossos pecados. Tem muita gente achando que a solução para o país é a mudança no sistema de governo. Estão enganados. Se não se mudar em relação ao pecado, nada vai mudar. Não importa o regime político que tenhamos sob a nossa direção ou na nossa direção. Nínive era uma cidade violenta, corrupta e imoral, e só não foi destruída porque o povo se arrependeu, reconheceu-se pecador e se arrependeu, o rei se arrependeu. Sem arrependimento o Brasil não vai mudar. Através de toda a Bíblia nós sempre encontramos Deus chamando as pessoas ao arrependimento. Arrependimento e fé sempre andam de mãos dadas. Arrependimento é dizer a Deus do fundo da alma: Senhor, eu tenho pecado, eu sinto muito por isto, por causa do que Jesus Cristo fez por mim na cruz do Calvário. Senhor, eu preciso mudar, eu quero mudar, mas sozinho não posso, eu não consigo. Aí entra a fé. A fé na ação de Deus por meio do seu Espírito Santo, porque é o Espírito Santo de Deus quem convence as pessoas dos seus pecados e das suas necessidades. E o Espírito Santo é que faz com que nossas almas vejam e entendam Jesus Cristo. Jesus Cristo crucificado por causa dos nossos pecados, mas Jesus Cristo ressuscitado como certeza da vitória sobre o pecado, sobre a morte. Jesus Cristo. Com a ajuda do Espírito Santo, vamos, por causa de Jesus, nos arrepender e descobrirmos que podemos ser mudados, transformados. E querem saber? Isso tem de começar comigo. Isso tem de começar em mim. Isso tem que começar com você. Isso tem que começar em você. De qualquer forma, a responsabilidade de receber o sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz é individual, é pessoal. Por isso Jesus diz no último livro da Bíblia: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Apocalipse 3:20. Aquele que tem sede, venha. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Apocalipse 22:17. Meus amados irmãos e irmãs em Cristo, o arrependimento mudou a história de uma nação, a mais corrupta nação do seu tempo. O arrependimento muda a história de uma igreja. E se há algo do qual esta nossa igreja está precisando, é de arrependimento. Há pessoas que estão aqui, que são membros desta igreja, completamente envolvidas pelo pecado. Com o pecado da infidelidade conjugal, com o pecado da prostituição, com o pecado da desonestidade, com o pecado do ódio, da falta de perdão, do desrespeito ao cônjuge, do desrespeito aos filhos, do desrespeito aos pais. E nós precisamos voltar atrás. Precisamos mudar nisso, porque senão deixaremos cada vez mais de sermos abençoados e abençoadores. Você que está conosco nesta noite, mas ainda não veio a Jesus Cristo, não o recebeu como Senhor absoluto, como seu Salvador único e suficiente, venha enquanto é tempo.
Porque o final dos dias últimos, que já começaram, esse final já começou há 2000 anos atrás, mas esse final do final se aproxima cada vez mais. Aproxima-se o dia em que aqueles ninivitas que ouviram a pregação do profeta Jonas vão ficar em pé no tribunal de Deus para julgar a todas as pessoas que não aceitaram a oferta do perdão de Deus. Você já aceitou a oferta do perdão de Deus para a sua vida? Escolhendo Jesus, estarei com aqueles ninivitas perdoados, redimidos, prontos para viver no novo céu e na nova terra. Mas rejeitando Jesus, estarei sendo por eles julgado. Deixemos o Espírito Santo fixar isto em nossos corações e em nossas almas. Jesus diz: quem crê em mim não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho unigênito de Deus. E o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os seres humanos amaram as trevas e não a luz, porque suas obras eram más. João 3, 18 e 19. Queridos, não há trevas mais densas do que as trevas da rejeição a Jesus Cristo. Não há uma obra pior do que o ato de rejeitar a morte de Jesus Cristo na cruz, como algo que aconteceu por causa dos nossos pecados, e não por um incidente da história, mas aconteceu por causa dos nossos pecados. Porque quando fazemos assim, nós rejeitamos desta forma o perdão de Deus como Pai, a redenção de Jesus Cristo como Filho e a presença em nossas vidas de Deus como o Espírito Santo. Mas quando nós recebemos, através do nosso arrependimento, o nosso reconhecimento daquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, nós nos tornamos em moradas do Espírito Santo de Deus. E é inevitável que quando isso acontece, nós provocamos mudanças ao nosso redor, aos que estão ao nosso alcance, e é isto que este país precisa, de pessoas que cada vez mais encontrem a verdade do Evangelho de Jesus Cristo, arrependidos dos seus pecados, o recebam como Senhor absoluto de suas vidas. Porque aonde quer que essas pessoas estejam, exercendo a função mais simples ou a mais importante, Ele vai fazer a mudança que precisa ser feita. Que ninguém nesta noite volte para sua casa sem a convicção de que já tem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador absoluto, que já o escolheu, que não está fugindo dos propósitos de Deus para a sua vida. Sempre que eu e você rejeitamos Jesus Cristo, nós estamos tentando fazer o que Jonas fez, fugir da vontade de Deus para a nossa vida. Jesus disse isso: a vontade do meu Pai é que aqueles que ouvirem o que eu estou dizendo possam receber, entender o que eu estou falando, colocar isso na vida, nas suas vidas, nas suas histórias. Você já colocou Jesus na sua vida, na sua história? Vamos abaixar agora, irmãos, as nossas cabeças e vamos cantar um hino nessa oportunidade. Vamos deixar que esse hino seja cantado. E se enquanto isso estiver acontecendo, houver alguém conosco nessa noite, alguém que está ao alcance da nossa internet e que queira fazer a sua decisão ao lado de Jesus, queira recebê-lo como Senhor e Salvador. Você que já é crente, que já teve uma experiência pessoal com Jesus e quer aproveitar-se dessa oportunidade para renovar os seus compromissos com o Senhor, porque de repente você está fazendo como Jonas também, querendo fugir à vontade de Deus, aos planos de Deus para a sua vida. Volte, não faça isso, porque senão você terá que passar por situações complicadas, difíceis, porque sendo propriedade de Deus, Ele vai trazer você de volta, de uma forma ou de outra. Não vou dizer mais nada, apenas enquanto cantamos. Se houver alguém disposto a dar a sua vida a Jesus, aqui na galeria, na nave do templo, à esquerda, pode manifestar-se levantando uma de suas mãos, para que depois nós possamos entrar em contato com você. Alguém que está na internet, entrar no chat, então, da igreja e deixar uma forma de nós nos comunicarmos. Vamos cantar o hino de número 254 do Inário para o Culto Cristão. É esse hino que está sendo tocado pelo nosso
nossos instrumentistas, nosso pianista e nosso tecladista. Cristo é tudo em todos. Vamos ver? Cristo é tudo em todos. Vamos cantar então este hino, este cântico. Sem Cristo eu nada seria. Sem Cristo não sei andar. Sem Cristo eu vagaria. Qual barquinho no imenso mar. Cristo, só Cristo, queres hoje aceitar esse amigo sem par. Só Cristo, só Cristo, sem Ele não há salvação. Sem Cristo eu morreria. Cristo preso eu estou. Sem Cristo eu desistiria. Mas com Ele salvo e livre sou. Cristo, só Cristo, queres hoje aceitar esse amigo sem par. Só Cristo, só Cristo, sem Ele não há salvação. Não permita, Senhor, que ninguém volte para sua casa sem a certeza de sua salvação em Cristo Jesus, sem a convicção de que seus pecados foram perdoados pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Nós oramos em nome dele, Jesus. Amém.